mostrar para vocês o que fala, né, sobre essa educação. Então, a LDB, ela vai organizar a educação escolar. Eu vou mostrar para vocês aqui, para a gente já começar, uns esqueminhas sobre essa tal LDB. Então, ela vai falar para mim sobre a educação escolar. Olha só. A educação escolar, porque a gente tem vários tipos de educação, a gente tem educação familiar, comunitária, religiosa, etc. Nada disso ela vai falar. Ela vai falar muito específico da escolar. E aí, ela se divide em níveis, etapas e modalidades, tá? Ela vai se organizar dessa forma, níveis, etapas e modalidades. Vou mostrar para vocês já já um pouquinho mais sobre isso. Mas só para a gente já ir adiantando e vendo exatamente o que ela fala, a educação escolar, ela é composta pela chamada educação básica e também o ensino superior. Cris, preciso saber sobre o ensino superior? Para essa prova, não. Se você um dia for prestar um IFTM, universidade, etc., aí tudo bem. Mas o que você precisa saber para essa prova? Que a educação escolar é composta, sim, pela educação básica e pelo ensino superior. Isso aqui é o mínimo, tá? E aí, nós temos outra subdivisão que é extremamente importante e cai pra caramba nos concursos. Beleza. Então, o ensino superior, precisa saber detalhes? Não. Você precisa saber a composição. E aí, quando eu vou para a educação básica, aí sim, ela tem uma subdivisão que é infantil, fundamental e médio. Nós vamos focar exatamente neste contexto, nesses níveis, nessas etapas de ensino. E eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre as modalidades. Todas as modalidades vão cair para vocês, a gente não sabe. O edital não deixa claro isso. Então, eu vou esboçar todas elas para vocês, mas as principais, porque dentro das modalidades, e já vou falar um pouco mais sobre isso, nós temos o que sempre cai? Educação especial, educação bilíngue para surdos, sempre cai. E possivelmente no estado também pode cobrar EJA, tá? Mas essas são coisas muito fáceis, muito simples, que vocês vão tirar de letra, vocês vão gabaritar essa prova, vocês vão ver. Vocês vão fazer igual alguns alunos, ó, lembrei até do movimento, né? Que você fez lá, não sei o que e tal. Tô vendo aqui no chat, ó, Carolina falou que fez, pensando em estar estudando, perfeita. Mariane, você trabalha em cima da apostila sempre, Mari? Sempre. Eu não projeto necessariamente a apostila, só na hora das questões. Eu costumo fazer slides, mas o meu slide é a apostila, tá? Então eu vou variando. Mas você, com a apostila aberta, você consegue acompanhar a aula, tá? Eu agora ainda tô fazendo um esboço para entrar na lei. Fechou? E aí nós vamos, então, estudar todas essas partes. Quando a gente fala, por exemplo, da educação infantil, a educação infantil, ela é dividida em creches, opa, canetinha, e pré-escola. E aí a gente vai ver a subdivisão exata delas, né? De 0 a 3, nós temos a pré-escola, de 0 a creche. De 4 a 5, nós temos a pré-escola. Fundamental, quais são as peculiaridades, o que entra, o que não entra, tudo isso nós vamos ver. Então, nesse primeiro momento, esse esboço aqui ele é importante para que vocês entendam o que nós vamos estudar na tal da LDB. E aí, eu já vou projetar para vocês agora, cadê? Aqui, a minha tela, para que vocês consigam acompanhar o que eu vou falar sobre a danadinha da LDB. Então, vamos lá. Ó, peraí que fez mais. Passei muito. Peraí só um minutinho, gente. Vou ter que entrar aqui no que saiu fora. Tá. Peraí que já tá voltando.
Essa lei aqui, ela organiza toda a educação escolar. Então, por isso que ela é tão importante. E eu sei que vocês vão ver que em alguns momentos, vocês vão entrar em momentos assim, falar assim, nossa, Cris, mas parece que esse trem aí, a teoria, o complexo de estudar leis é porque a gente vive um distanciamento muito grande das leis. E aí a gente sofre. A gente sofre, porque realmente existe essa discrepância, né, entre o que se fala e o que se vive. É um problema. Bom, quem estiver com a LDB aí, né, você pode ir me acompanhando, peraí que toda hora tem alguém pedindo para entrar, e aí você pode acompanhar aqui comigo. Eu havia falado para vocês agora há pouco que a LDB, ela organiza toda a educação escolar. E dito isso, observem aqui comigo o que eu acabei de falar para vocês. A LDB, então, ela vai abranger toda a parte de educação básica, tá? A educação básica, é como eu falei para vocês agora há pouco, ela entra o infantil, fundamental e médio, né? O ensino superior, graduação e pós-graduação e as modalidades de ensino, né? E aí, os níveis e as modalidades de ensino são se organizados dessa seguinte forma. Olha lá. Eu falei para vocês que nós temos níveis, nós temos modalidades de ensino, e aí, olha para você ver que interessante. Quando eu falo dos níveis, eu estou falando da educação básica e do ensino superior. São níveis de ensino. Dentro desses níveis, eu tenho as etapas de ensino. E aí sim, dentro da educação básica, quais são as etapas? O infantil, o fundamental e o médio. São etapas, beleza? E as modalidades? As modalidades, elas permeiam, elas entram em todos os níveis, nas modalidades, e elas vão estar no meio delas. Observem aqui comigo alguns exemplos que eu coloquei para vocês das modalidades de ensino. Olha lá. Opa, peraí. Olha só. Então, quando eu falo para vocês das modalidades de ensino, eu estou me referindo a essas daqui, ó. Então, vamos comigo. As modalidades de ensino. A educação à distância entra como uma modalidade. A educação bilíngue de surdos também. E o que é muito interessante, a gente vai ver, ela entrou como um anexo. Então, nós tínhamos já dentro das modalidades a chamada educação especial, que está aqui, e a educação bilíngue entrou depois, né? E os concursos, vocês sabem, quando a gente estuda LDB, as pessoas falam, nossa, eu já estudei LDB, sou boa demais nesse trem. Bom demais, então foca na novidade. Porque concurso ama qualquer alteração que a LDB teve, ele vai lá e coloca na prova. E eu vou mostrar para vocês isso de uma forma muito legal. A Consuplan, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, né, provas deles, consultar questões. A nossa apostila, ela é 100% questões da Consuplan. Por quê? Adianta só eu ver a teoria? Você precisa se familiarizar com o estilo de prova da Consuplan, que é muito particular. E um detalhe muito importante. Se vocês forem pesquisar provas da Consulplan, tentem pesquisar provas mais recentes, porque ela mudou muito o estilo de prova dela. A Consulplan, ela já aplicou prova de concurso aqui em Uberlândia. Vocês sabiam disso? Não é a primeira vez. Em 2012, eu trouxe questões da Consulplan aqui de Uberlândia para vocês também, tá na apostila. Só que vocês vão ver que são questões mais simples. Não que a Consulplan seja difícil, viu? É uma prova cansativa. Ela quer te ganhar pelo cansaço. A danada da Consuplan é isso. Ela coloca textos grandes. Então você precisa treinar leitura, resolução de questões. Eu vou criar uma pastinha e vou colocar no Drive com questões, não, com provas da Consuplan. Para que você tire depois e vão lá. E vocês vão arrumando, vão, sabe, vão quitando por causa de tempo. O tempo é curto. Então, você não pode ficar perdendo tempo com um texto grande, mas não, senão você não vai ter tempo de terminar a prova. Ela quer te ganhar pelo cansaço, tá?
Então, voltando aqui nas modalidades, nós temos EJA, a educação no campo, a educação quilombola, a educação indígena, a profissional e tecnológica, né, e a técnica. Então, todas essas são as chamadas modalidades de ensino. Então, apenas para a gente recapitular, olha só, apenas para a gente recapitular, dentro dos nossos níveis de ensino, né, eu consigo articular essas questões. E aí nós vamos agora direto para o que diz a lei. O que, que a lei fala sobre isso? Observem aqui comigo. Lá no seu artigo 1º, ela vai dizer o seguinte: olha, esta lei, né, ela vai abranger a educação escolar. Entretanto, no caput do artigo, que é o que vem logo na frente do arte, ele vai falar que essa, né, que a educação, ok, ela abrange processos formativos, desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, instituições de ensino, organizações, etc e tal. Beleza. Mas esta lei irá disciplinar sobre a educação escolar. E aí ela vem nos dizendo mais ainda no artigo 2º. Olha só que interessante. Ela vai falar para a gente que a educação é um dever da família e do Estado também. E isso é uma questão muito interessante. Por quê? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha essa obrigatoriedade, né? Tanto do governo em oferecer educação para todos, como também da família, obrigatoriamente matricular aquele aluno ali. Se você for fazer uma análise dos nossos pais, né? Os nossos avós, não nem muito longe, os nossos pais mesmo, poucos tiveram a oportunidade de estudar. Por que não tinha essa obrigatoriedade? Essa obrigatoriedade ela é algo recente, ela é nova. Então, é um dever dos dois. E quais são os princípios? Cris, eles cobram os princípios? Cobram. E cobram muito, tá? Princípios, depois no artigo 3º ele vai falar só sobre princípios, mas aqui no 2º ele já nos diz algumas coisas. Princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana. Beleza, esses são os princípios. Mas qual é a finalidade, afinal? E essa é uma questão que cai sempre nos concursos. A gente vai resolver questões daqui a pouco e vocês vão ver. A finalidade é o pleno desenvolvimento do educando, também o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o mercado de trabalho. E existem vários lugares que eles falam isso. Por quê? Porque a educação ela é, de fato, para exercer a cidadania, preparar para o mercado de trabalho e também para desenvolver o educando. Esses são focos, né, que nós temos e fazem parte desse processo. E aí, lá no artigo 3º, aqui, na apostila de vocês, eu coloquei alguns mapas mentais. Tá bem no finalzinho, sempre depois da teoria, antes de iniciar as questões, eu costumo colocar alguns mapinhas mentais para que vocês possam, de repente, imprimir ou simplesmente olhar, porque eu acho que o mapa mental ele ajuda. E esse aqui, por exemplo, ele vai falar dos princípios. Aonde que estão esses princípios? Aqui, ó. Tá no artigo Tá no artigo 3º, tá? Então, ele tá no artigo 3º. Uai, gente, peraí, o que eu fiz aqui? Tecnologia. Peraí que ele vai voltando. Mari, enquanto tá voltando aqui, Maria Oliveira. Sim, Maria, são sim, viu? Acabei de ver sua pergunta aqui. Só o meu mouse aqui deu tilt. O artigo 3º, concurso também gosta muito de cobrar ele, bastante, tá? E ele vai falar para a gente exatamente sobre isso que eu estou dizendo para vocês, que são os princípios. Então, o que eles falam lá? Coloca um texto, não sei o quê, e eles vão colocar, de acordo com a LDB, são princípios da educação, exceto... E aí ele vai e enfia alguma coisa que não faz parte dos princípios. E é aí que o bicho pega. Vamos lá. Vamos apresentar de novo. Eu estou no tablet, estou quase passando para o meu computador.
Para ficar mais fácil pra gente. Que meu mouse não tá muito bom. Tá saindo de novo, olha que coisa. Espera aí, gente, problemas técnicos. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Peraí, um minutinho. Pronto, consegui voltar. Isso aqui ele já falou. Vamos partir do terceiro, que é o que eu estava falando para vocês. E aí ele vai falar para a gente de alguns princípios. Esses princípios, eles são bem interessantes. Olha lá, quais são os princípios que vão estar organizando ali? Igualdade de condições, tanto para o acesso à permanência na escola, né, com acesso ou uma permanência. O inciso segundo fala liberdade de aprender, pesquisar, divulgar cultura, pensamento, arte, saber, são questões básicas. Esse artigo terceiro, ele precisa ser, coloca um asterístico aí, porque eles adoram cobrar ele. E ele é muito interessante e ele não é difícil, porque ele é autoexplicativo. É pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Teve o último concurso agora, em que ele colocou singularismo no lugar de pluralismo. O tal do concurso é custoso, porque ele muda um negocinho. E aí eles alteram tudo, né? Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Coexistência pode existir ao mesmo tempo em instituições públicas e privadas de ensino, sim, né? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, é claro, por isso que não pode haver nenhum tipo de cobrança. E aí agora a gente está na época de festa junina, é um movimento que mudou, porque antes você podia, agora não pode, porque não é que é chatice, é porque a própria lei, ela traz aí algumas questões perigosas sobre isso, né? Valorização do profissional de educação, acho, né, das casas. Inciso, inciso oitavo, gestão democrática do ensino. Gente, a gente vai ter uma aula em conhecimentos pedagógicos só sobre gestão democrática. Isso está um tópico, né, do conhecimento específico. Isso cai pra caramba, mas é muito mesmo. E, de novo, é o que eu falei para vocês, a gente vê uma diferenciação, e, aliás, uma minha diferenciação é um abismo muito grande entre a teoria e a prática. Por isso que, quando a gente está estudando leis, a gente precisa desconstruir muita coisa. Porque na prática não é assim. E na sua prova não vai cair como é na sua escola. Por isso que às vezes eu falo muito para o que quer trazer, na minha escola não é assim. Eu sei, na minha também não. Mas na prova vai cair como diz a lei. Então, acho que esse é o desafio maior, né, que nós temos dessa questão. E aí ele vai falar também garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar. Cuidado, eu vi uma prova que falava valorização das experiências intraescolares. Uma palavrinha, e não é extra, é fora da escola, é sobre isso, né? Vinculação, de novo, olha lá. Educação escolar, trabalho, práticas sociais, eles repetem o tempo todo sobre isso. O tempo todo, que a educação, ela é sim uma preparação para o exercício da cidadania,
para as práticas sociais que fazem parte do exercício da cidadania, né? E para o mercado de trabalho, afinal de contas, se assim não fosse, como que faria, né? Bom, avançando um pouco mais, nesse mesmo lugar, né, nessa mesma sequência, a gente tem o artigo 4º. Olha só, o artigo 4º, eu falo que ele é como se fosse um sumário. Não é que ele seja o mais importante, mas ele está entre os mais importantes, você não tenha dúvidas disso. E aí, olha o que é interessante para a gente poder pensar sobre ele. Olha lá. O que ele vai me dizer? Ele vai falar o seguinte, ó, o dever do Estado, e aí eu quero prestar que vocês prestem bastante atenção, porque aqui, esse Estado que ele se refere, não é o Estado de Minas, não é o Estado-região, é o governo. Então, quando vocês virem Estado com E maiúsculo, ele está se referindo ao governo. Então, é dever do Estado, é dever do governo, com a educação escolar, e aí lembrem-se de toda a educação escolar, e aí, claro que a gente está falando da pública, né? Algumas garantias. No inciso primeiro, ele vai falar o seguinte: o ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Não, tá errado isso aqui, gente. É o de baixo. Esquece isso aqui. Tá errado. É o segundo aqui. Educação básica, obrigatória e gratuita. Nós estamos falando de poder de ensino público. Então, ela é gratuita para quem? Isso cai na prova dos 4 aos 17 anos. Tem várias provas, várias. Eles vão lá e colocam, a etapa obrigatória é da creche ao ensino médio, ou então começa no ensino fundamental. Não. A obrigatoriedade é dos 4 aos 17. Beleza. E os 4 anos, pensa aqui comigo, nós acabamos de fazer subdivisão ali da organização da educação básica. Na educação básica, eu tenho infantil, fundamental e médio. No infantil, eu tenho creches e pré-escolas. Observem que a creche é de 0 a 3, então a creche ela não entra na obrigatoriedade. A obrigatoriedade, ela é, olha o que diz as linhas abaixo, na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Essas são as obrigatoriedades. Então, se na sua prova falar que a obrigatoriedade começa na educação infantil, a questão está errada. Por quê? Porque entende-se que a educação infantil é creche para a escola. Então, não, ela não engloba toda a educação infantil. Ela engloba a partir da pré-escola, dos 4 aos 17 anos. Isso está claro para vocês? Isso é questão de prova. Eles sempre cobram isso. Tranquilo? Deixa eu ver aqui o meu fechei no chat. Beleza. E aí, vamos então voltar a mais questões que vão ser faladas ao longo desse artigo 4º. Primeiro ponto importante é esse. Vamos para mais. Olha ali. Ele vai dizer, lá no inciso 2º, que a educação infantil, né, e aí você sempre vai voltar no caput. O caput está dizendo, é dever do Estado. É dever do Estado o quê? Olha o que diz o inciso 1º. Oferecer a educação infantil gratuita a crianças de até 5 anos. Por quê? Porque a educação infantil não é de 0 a 5. Observem que a palavra obrigatório não está aqui, porque se tivesse, entenderia-se que é ela toda, a partir do 0, e não é a partir do 0, é a partir dos 4, né? Então, cuidado que são pega perigosíssimo, tá bom? E aí o inciso 3º, olha que legal. O inciso 3º vai falar para a gente sobre o atendimento educacional especializado. Esse atendimento também, ele é gratuito aos educandos. Quem faz parte do AEI? Vamos lá, questão importante. E aí, esqueçam, quais são os termos corretamente, né, corretos para se falar hoje sobre esse público do AEI? As leis são extremamente retrógradas, atrasadas, elas não atualizaram os termos corretos.
Então, vocês precisam se atentar aos termos que estão aqui. É isso que vai cair na sua prova. E aí, qual que é o termo? Ele vai falar que são os alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades ou superdotação. Esse é o público do AE, que também, como eu disse, de forma gratuita, porque afinal de contas a gente acabou de falar no artigo 3º que é gratuito no sistema público, né? E aí o que eu acho mais legal aqui, todos, por isso que a gente falou agora no início da aula sobre níveis, todos os níveis, opa, peraí, que ficou muito grosso, em todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. Todas permeiam. Ah, se cair na minha prova que... Não, então peraí. O atendimento educacional especializado, ele entra no ensino superior? Entra. É um direito. Ah, mas peraí, eu preciso ter igual a LBI fala de contra... Não, não é sobre isso. Está falando do atendimento educacional especializado. E sim, ele é obrigatório. Ok? Avançando, ele fala o atendimento gratuito das crianças, gratuito no ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria, acesso aos níveis mais elevados de ensino e pesquisa. Isso daqui é o ensino superior. E aí nós temos um termo perigoso, que as pessoas às vezes erram, porque ele fala que é segundo a capacidade de cada um. Fala sobre isso? Fala, gente. Inclusive, amanhã você vai ter aula de direitos humanos. Até a gente fez uma troca. Era a professora Pamela, mas a gente teve que fazer uma alteração e vai ser o professor Leonardo. Quem estudou com a gente também em outros cursinhos já teve aula com ele. Ele é fenomenal. E ele vai falar na aula de amanhã, né, com vocês, de direitos humanos, sobre a Convenção dos Direitos Humanos. E lá, né, são 30 artigos. E nesses artigos, um deles ele fala sobre esse acesso aos níveis mais elevados e teve uma questão da Consulplan que ela colocava lá. São direitos humanos, segundo a Convenção, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, logo abaixo, ele coloca essa questão aqui. E aí muita gente errou, porque falou, nossa, mas segundo a capacidade de cada um, meu amor, é segundo a capacidade de cada um, ensino superior. Por quê? Porque tem um vestibular, a pessoa tem que ser aprovada, então não é algo automático, né? Beleza? Bom, oferta do ensino noturno também. Ahn, essas partes são as que mais vão cair para vocês. Então, a gente já consegue aqui ter uma noção. E aí, avançando mais, olha lá. Atendimento ao educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Esses programas suplementares, eles entram o quê? Material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde, tudo isso faz parte. Não é um favor que o governo faz, isso está na lei, é obrigatório. Ele ainda fala de padrões mínimos de qualidade de ensino. E aí é um pouco complexo, né, para a gente que vive a realidade, a gente costuma é, não ver tanto isso, né, acontecendo. Mas, enfim, como eu falei para vocês, não vamos filosofar nessas aulas de legislação. A gente vai ser bem técnica, bem precisa, como precisa ser para a prova, né? Insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, trazendo, inclusive, provisão de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, tudo isso está na lei. Uma coisa que cai pra caramba, mas é pouco, não, é muito que vai cair para vocês, é uma parte que fala assim, que é dever do governo, é dever do poder público oferecer vaga na escola pública. Ô, gente, uai, peraí, tô falando, não vou usar esse slide mais não, tá me atrapalhando? Aí, caramba, não tô acreditando, gente. Hum.
Agora ela foi, né? Olha que filha da mãe. Hum, você quer saber? Olha só, que coisa. Travou aqui. Vou resolver esse problema agora. Não, pelo amor de Deus. Vou direto. Esquece esse slide que tá travando. Essa internet que fica ruim. Nem é até bom. Porque o que que eu coloquei aqui é exatamente o que está na apostila de vocês, só que eu coloquei nos slides. Pronto, cheguei aonde eu queria. Não cheguei nada. Peraí. Aqui, artigo 4º. Pronto, pronto, pronto. O que que eu quero mostrar para vocês aqui? Ó? Olha o que diz o artigo 10. Nesse artigo 10, ele vai falar para a gente, olha isso. Ele vai nos dizer vaga na escola pública, olha isso, vaga na escola pública de educação infantil ou do ensino fundamental mais próxima da residência a toda criança a partir dos 4 anos. Isso é uma questão de prova? Não tenha dúvidas. Não tenha dúvida. Por quê? Vamos recapitular aqui. Nós não falamos sobre essa obrigatoriedade, ela vai dos 4 aos 17. Então, aqui está dizendo que a questão do saneamento mesmo, a partir de quando? Eu vi uma questão de prova em que ele colocava, segundo o que prevê o artigo 4º da LDB, é dever do governo oferecer. Aí ele vem lá, né? E aí ele colocava essa questão como a partir dos 6 anos. Então, não, a obrigatoriedade é a partir dos 4. Então, não esquece, grifa isso na sua apostila, porque ela é extremamente importante. Outra coisa que também não se falava aqui, e que se fala agora, é sobre a alfabetização. Ó, a alfabetização plena e a capacitação da leitura ao longo da educação básica são requisitos indispensáveis. A gente vai estudar a BNCC, inclusive amanhã eu vou dar uma aula para vocês sobre a BNCC, e ela nos diz sobre o ciclo da alfabetização. Eu tenho percebido que a Consuplan, ela tem colocado muitas questões, colocando como se o ciclo da alfabetização começasse na educação infantil. Apesar de que, em termos práticos, quem trabalha em educação infantil sabe que a gente acaba começando sim, né? Mas não é aquilo que a lei pede para que a gente faça. Então, de novo, cuidado com a sua prática, cuidado com o que se faz, o que a lei diz. Nós colocamos aqui na apostila para vocês algumas novidades. Eu até coloquei destacado as novidades, porque, como eu falei para vocês, o concurso gosta muito de cobrar novidades, né? E aí, em 2023, foi acrescentado no artigo 4º mais 2 incisos. 2 incisos não, um inciso com seu parágrafo. E aí ele vai nos dizer aqui sobre é, ele vai nos dizer aqui sobre a educação digital.
Então, a educação digital, ela está prevista. Ela é uma garantia de conectividade nas instituições públicas de educação básica e superior. A internet de alta velocidade, adequando-se ao uso pedagógico, voltada ao letramento digital. Nós temos a BNCC da computação. Ela não é original, ela não estava na BNCC, ela foi acrescentada e fala sobre esse letramento digital, tá? E aí, ele vai deixar a gente um pouco. É complexo a gente falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que nós falamos sobre a não tela, né, para os alunos, a gente tem em contramão essa parte em que fala sobre esse letramento digital, mas observando que a ideia é fazer isso com calma e letrando mesmo, sabe? Pensem aí na alfabetização e no letramento, não é simplesmente entregar e ficar lá jogando, não é sobre isso, é sobre recursos pedagógicos para esses alunos. Então, deve haver essa conectividade em toda a educação escolar. Beleza? Dúvidas? Eu tô aqui, ó. Me fala sobre alfabetização, missão de educação básica, começa. Não começa, gata. Não, 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 não. O ciclo da educação tem início no ensino fundamental e a BNCC é muito clara. O ciclo da alfabetização deve acontecer no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A educação infantil, ela tem eixos estruturantes de brincadeiras, né? Então, ela não tem viés de alfabetizar, apesar de que a gente faz, né? Pelo menos uma pré-alfabetização ela acontece, mas segundo os documentos normativos, não. Na aula de amanhã eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês, porque na LDB ela não diz isso, a BNCC diz, tá? Beleza? Tá vendo? Tanto que é complicado. Nossa, pensa, não, mas uai, eu educo esses meninos, eu ensino os A, os B, os uai, o U, o nome deles, não sei o quê. Eu sei, mas não é o recomendado, né? Avançando mais, vamos lá. Esse artigo 4A, ele também não existia, né? E ele é bem legal. Vamos pensar aqui comigo. O Brasil, segundo a Constituição Federal, é um país laico. O que isso significa? Alguém sabe me dizer o que é um país laico? Que Não? não pode tender a nenhuma religião. Isso. Exato, perfeito. Um país laico é um país sem religiões oficiais. Isso significa e, inclusive, a gente vai ver, o artigo 33 da LDB, ele fala que no ensino fundamental deve-se oferecer o ensino religioso, sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo. Está lá no artigo 33, ou seja, culto a uma religião, denegrir, preconceito com outra. Mas beleza, então já que o país é um país laico, concordam comigo que deve ser assegurado também a pessoas que optarem por uma religião que tem algumas restrições que no contexto educacional essa pessoa não seja prejudicada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito, né? Se eu não me corrija se eu estiver errada, se é essa religião, mas se eu não me engano é. Testemunha de Jeová, se eu não me engano, acho que é essa mesmo. Ela guarda o pôr do sol da sexta É até o adventista. Adventista. Pronto, é isso. Adventista. Obrigada. Então, ela guarda o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. E isso, é, antes de 2018, nós não tínhamos nenhuma lei que assegurasse a essas pessoas esse culto religioso. E o artigo 4A, ele veio para falar, não, peraí, essa galera aí também tem direito. Então, olha o que ele diz. Ai, não, gente, é o 7A. Não, não, mas já que eu tô falando dele, eu vou nele. É o 7A. Eu não vou perder o gancho, não. Pera aí. Não vou perder mesmo. Ele diz que são asseguradas a essas pessoas, olha lá, ó, 7A. Aí, não tô doida?
Ele diz que são asseguradas a essas pessoas, ó, o aluno regularmente matriculado em instituições, sejam públicas ou privadas, de qualquer nível, ó, o início da nossa aula, a importância dele. É assegurado o exercício da liberdade de consciência e crença. Ele pode. Ah, mas então, peraí. Então, se vamos supor que tem aula numa sexta-feira ou num sábado, ele não vai? Isso é uma prova. Ele pode ir, é assegurado, desde que previamente ele tenha feito um requerimento para ausentar-se de uma prova, de uma aula, de um trabalho, enfim, qualquer coisa, tendo como base preceitos da sua religião. Pronto. Ele pode fazer isso, né? É um direito dele, sem custos para o aluno, tá bom? E aí embaixo ele vem dizendo, mas o que vai fazer? Bom, a escola precisa fazer uma reposição, uma prova ou uma aula de reposição, um trabalho escrito sobre aquele tema, enfim, não importa. O que é não para profissional não, Laís, é só para estudante. A lei não diz isso. Olha aqui o que a lei diz. Ao aluno. Aos profissionais não. Certo? Então, essa é uma garantia que nós temos ali, ok? E aí, uma coisa muito importante que a gente precisa falar sobre isso é que há uma exceção. Há uma exceção. Olha o que diz o parágrafo 4º. O disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar. Isso daqui é uma questão de prova. De prova. Então, isso vale para todas as escolas públicas e privadas, olha o que a gente falou, para todas as escolas públicas e privadas, exceto escolas militares. Eu colocaria isso na prova se eu estivesse elaborando. Boa, né? Mária, a LDB rege todas as instituições. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, por exemplo, o artigo 4º que nós vimos agora há pouco, o caput dela, ela está falando sobre obrigações do governo com o ensino público. Pronto. Outras questões que nós estamos falando sobre organização, aí sim, e ela sempre vai falar, igual aqui, quando for para o ensino público e privado, ela sempre vai te dizer, no caput, quando aquela norma for só para o público, o caput também vai te falar. Sempre, 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 sempre. Beleza? E aí, vamos voltar aqui ao que nós estávamos falando, que o artigo 4º, na verdade, ele vai falar sobre a questão da internação. A educação não é um direito de todos? Ué, se você então é um direito de todos, é inclusive daquele aluno que, por algum motivo de saúde, não pode frequentar a escola. E aí esse aluno, ele tem total direito, olha lá, durante o período de internação, o aluno da educação básica, ele tem, né, direito ao atendimento educacional durante o regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado. Então, às vezes, a gente não vê isso muito na prática acontecer, mas é um direito dele, em complementação. Eu não sei se vocês conhecem, né, mas existe uma das ramificações da pedagogia, que é a pedagogia hospitalar, que trabalha a ideia do pedagogo hospitalar é que ele esteja alinhado ao professor regente em comunicação para que ele consiga, claro, dentro das possibilidades e tudo mais, dar andamento. Para que quando o aluno melhore e ele volte, ele consiga acompanhar de alguma forma e não tenha ficado tão prejudicado, tá? Então, isso está no artigo 4º. Beleza? Dúvidas por enquanto? Vai colocando aí no chat. Eu tô com tudo aberto, mas qualquer coisa levanta a mão, abre o microfone, porque às vezes eu não vejo. Vamos mais. Essa parte introdutória, ela cai muito, por isso que eu tô lendo muito com vocês, cada um. Depois não mais, viu? Depois vocês vão ver que eu vou pular muitos. Mas essas daqui é porque elas caem pra caramba. Bom, artigo 5º. O artigo 5º, ele vai
Ah, esse artigo 5º, eu sempre conto essa historinha. Foi no concurso de 2023. A gente estava tendo aula, a gente estava bem no início das nossas aulas. E aí uma aluna nossa falou, nossa, eu também vou prestar Araguari e tal. E aí logo, foi a minha primeira aula, né? A minha primeira aula eu falo sobre esse assunto. E na primeira aula eu disse para eles que a educação básica obrigatória, e aí de novo, a educação básica obrigatória, ela vai dos 4 aos 17 anos. Essa educação básica obrigatória, ela é chamada, ela é considerada um direito público subjetivo. E ela disse que quando ela, né, assistiu essa aula e foi fazer a prova em Araguari, caiu exatamente essa questão. Por quê? Lá dizia que era um direito público objetivo. E eu vou explicar para vocês brevemente qual que é a diferença. O direito público objetivo, eu preciso fazer provas. Então, por exemplo, eu estava andando na calçada e a calçada abriu um bueiro e eu caí lá dentro. Eu preciso provar. Não é algo tão assim, eu preciso ter câmeras, eu preciso, né? O trem caiu bem na hora que eu estava indo, e etc. O direito público subjetivo, não. Ele é automático, e se entende que é. Ele, né, é subjetivo. Eu não tenho que ir lá e falar, peraí, um menino de 4 a 17 anos, vou dar um exemplo hipotético para vocês. A mãe de uma criança de 5 anos não consegue vaga na escola mais próxima da sua residência. E apesar de, né, há controvérsias quanto a isso, mas enfim, ela não consegue. E a gente viu lá no artigo 4º que é dever do governo oferecer esse ensino. É um dever. Então, é um direito público subjetivo, é um direito do aluno e é um dever do governo. Então, nesse caso, o Ministério Público, né, consegue ser assim, rapidinho. Então, o que ele diz? Então, por ser um direito público subjetivo, qualquer cidadão, quem pode exigir esse direito? Qualquer cidadão, qualquer grupo de cidadão, qualquer associação comunitária, sindical, entidade de classe, qualquer um pode acionar o poder público para exigi-lo. Qualquer um. E aí, uma coisa interessante, né, sobre isso beleza, então só um direito público subjetivo, olha o que diz o parágrafo 4º. Comprovada a negligência, olha lá. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, qual é o crime? Crime de responsabilidade. Nesse caso específico dessa historinha que eu contei para vocês, aciona-se o poder público, busca-se o Ministério Público para exigir esse direito público que é subjetivo, tá? E o crime, para quem comete isso, é o crime de responsabilidade. Cris, aqui fala sobre punição, alguma coisa sobre isso? Fala não, meus amores. Aí nós vamos puxar outras leis que não vão cair na sua prova e que eu nem vou comentar com vocês, porque aí a gente entraria em direito administrativo, direito constitucional, enfim. Não vem ao caso, não vamos sofrer. Esse artigo 5º, Cris, costuma cair muita coisa? Não. Mas olha, nós temos aqui 2 novidades de 2023 que eu coloquei. Vale a pena dar uma olhada. Eu nunca vi cobrarem eles, mas pode ser que eles cobrem, né? Cabe ao poder público também, divulgar lista de esperas por vagas nos estabelecimentos, garantir aos estudantes, né, para que eles tenham, os pais também, tenham essas avaliações de qualidade. Então, pode ser. Eu destaquei as novidades, mas particularmente eu nunca vi cair. Artigo 6º, sempre cai. Olha só. O artigo 6º, a gente viu até então dever do governo. O artigo 4º, ele fala sobre as incumbências do governo, do Estado, e vem lá elencado vários incisos, né? E os pais? Os pais também têm a obrigação, né? Os pais ou responsáveis, de efetuar a matrícula das crianças, de novo, a partir dos 4 anos. Esses 4 anos, vocês não esquecem isso de forma alguma. Tá? A responsabilidade, então, é tanto da família como do governo, a partir dos 4 anos. Mas o menino não está indo para a escola. Quando a criança
está em idade escolar, tanto que a escola tem que fazer busca ativa, etc e tal, ela está em idade escolar, e ela não está indo para a escola, ou fez a matrícula, mas ela não frequenta e não justifica, a escola tem que avisar o conselho tutelar. Nós vamos ver isso agorinha. Bom, artigo 7º, o ensino é livre iniciativa privada, sim, se você quer abrir, você abre uma escola, você abre, desde que você tenha cumprimento das normas, autorização de funcionamento e capacidade de autofinanciamento. Ressalvados os casos previstos no 213 da Constituição. Que casos são esses? A Constituição ela prevê uma possibilidade de drenagens de recursos públicos. Adivinha para onde? Adivinha? Para as instituições privadas. E aí nós temos aí as escolas, as ONGs, as escolas filantrópicas, né, que não têm fins lucrativos, algumas confessionais também se enquadrarão, poderão na lei, tá? Então, pode haver essas situações. Artigo 7º, eu já expliquei. E agora vamos entrar para uma parte boa. Essa parte é legal. Isso aqui despenca na prova. Consulan ama, 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 ama. Olha ali. A gente já viu que é um dever do governo. Lá no artigo 4º fala, né, Estado, eu expliquei para vocês que é o governo. Agora, nós temos os próximos artigos, eles vão separar. Por exemplo, no artigo 8º, ele vai falar, vamos falar do governo? Quem compõe o governo? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles compõem o governo. Então, todos eles devem, em regime de colaboração, organizar para que esse oferecimento dessa educação básica obrigatória, ela seja cumprida. Pronto. O artigo 9º, ele vai falar só sobre as incumbências da União. O artigo 10, só sobre as incumbências dos estados. E aí eu estou me referindo a estado e região. O artigo 11, só sobre as incumbências dos municípios. Costuma cair tudo? Não. Mas eu vou mostrar para vocês o que cai. Ah lá, eu falei para vocês aqui agorinha. Ó, o artigo 9º. Incumbências da União. Pronto. O que incumbe a União? Elaborar o plano nacional. Vai cair o plano nacional para vocês? Vai, tá no edital, vai cair, sempre cai. Vai cair, além do plano nacional, para quem vai prestar estado, cai o plano municipal. Para quem vai prestar município, cai o plano municipal, além do nacional. A gente vai ter uma aula só sobre ele depois. Então, tudo que diz respeito à nação é uma responsabilidade da União, concorda? Ela vai falar. Depois, os estados e os municípios desdobram e fazem suas próprias respectivas leis, desdobrando aquilo que a União já nos trouxe. Mas não tem muito erro. Quando a gente for falar do Plano Nacional de Educação, vocês vão ver, vai ficar mais fácil. Então, não precisa sofrer com isso daqui, tá tudo certo. Aí vem as incumbências dos estados. É a mesma incumbência da União, só que em esferas diferentes, né? E aí, ó, ali, o que vai trazer para a gente dos estados? Ó, vou destacar aqui, que vocês vão destacar aí para vocês também. Então, cabem aos estados. Olha isso daqui. Assegurar o ensino fundamental. A responsabilidade do estado é o ensino fundamental. Ó. E oferecer com prioridade o ensino médio. Então, vamos lá. Qual é a prioridade do estado? O ensino médio. Ele pode oferecer o ensino fundamental? Sim, tá aqui. Mas a lei não fala que os estados oferecem o infantil. Nós vamos ver que eles vão falar sobre isso no próximo artigo, que fala das incumbências dos municípios. Então, só para nós recapitularmos, né? Exato, Mari. Por isso que tem um movimento tão forte da municipalização. Exatamente. Por quê? Porque a lei diz que a prioridade do Estado é o ensino médio. Isso é uma questão boa que vai cair na prova de vocês. Tá? Então, vamos recapitular. Estado oferece ensino fundamental, mas a prioridade é o ensino médio. Beleza? E aí, vamos ver. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas antes de eu passar para baixo, eu quero mostrar para vocês sobre o transporte escolar. Isso aqui foi uma novidade do ano passado.
ano passado foi acrescentado isso daqui. Então, como eu disse, cara, quando vem coisas novas assim, eu sempre fico com um pisca-alerta, porque eles tendem a trazer isso para vocês. Cabem aos estados assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. E é permitido aos professores, em trechos autorizados, usar assentos vagos dos veículos. A mesma coisa vai repetir embaixo quando a gente for falar dos municípios. Só que, aí, claro, que no lugar de alunos da rede estadual, vai estar escrito alunos da rede municipal. Então, não tem segredo. É óbvio, né? Isso. E aí, ele vai trazer para a gente sobre conselhos. Essa parte, eu não vou entrar no mérito com vocês sobre gestão escolar, porque eu vou dar uma aula depois só sobre isso. Tem dúvidas? Tá tranquilo? Tá rápido demais? Vocês estão conseguindo acompanhar? É porque é muita informação. Às vezes eu disparo, né? Eu precisava de pelo menos um semestre para falar só de LDB com vocês. Tanto que é. Bom, aí vamos para os municípios. Mesma regra. Tudo se repete. Então, os municípios vão se incumbir de quê? Olha lá. Olha o que diz aqui. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Mas a prioridade é o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. Ou seja, a prioridade dele o município pode oferecer fora isso daqui? Pode, mas a prioridade dele está no ensino fundamental. E aí, de novo, é por isso que nós estamos falando da municipalização tão forte. E aqui embaixo eu destaquei a mesma coisa que eu falei lá em cima. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, não confundam, porque eles podem colocar na prova de vocês que é uma incumbência do Estado. Estado assume responsabilidade de alunos da rede estadual, município da rede municipal. E aí você pensa, nossa, Cris, mas é óbvio. Mas na hora da prova, se você passa o olho, às vezes você pode errar uma questão tão óbvia como essa por falta de atenção. Então, liga o pisca-alerta, tá? E, de novo, professores podem usar? Sim, em trechos autorizados, quando os assentos estiverem vagos. Pronto. Ok? Bom, vimos, então, as incumbências de todos os órgãos, vimos as incumbências da União, dos estados, dos municípios. Agora, antes de eu fechar, para ir fazer questão com vocês, eu quero falar das incumbências dos estabelecimentos de ensino e também dos docentes. E que a prova faz? Todas essas incumbências que nós acabamos de falar, ela mistura. Aí ela vai colocar, falar, são incumbências dos estabelecimentos de ensino, exceto, e aí ela me enfia ali no meio, uma incumbência dos docentes. A mesma coisa, ela faz essa mistura, sabe? Uma coisa é a gente ver separadinho, outra coisa é eu ver na prática. Por isso que é tão importante resolver questões. A parte de LDB, eu coloquei muitas questões para vocês, muitas. Vai dar tempo de eu resolver todas? Quem dera, nós precisávamos de pelo menos um ano de cursinho para dar conta. No mínimo, não dá. Mas vocês têm aí. Fez em casa. Cris, estou com dúvida nessa questão. Me ajuda? Na hora. Então, eu vou resolver algumas que eu julgo mais difícil. E em casa você vai fazer o complemento de tudo. Não entendeu? Na próxima aula, você vai trazer essa dúvida e eu vou tirar ela para você. Combinado? Bom, estabelecimentos de ensino. Então, vamos lá. Cabe aos estabelecimentos de ensino as seguintes incumbências. Não tem como. Se você for pensar, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu preciso decorar a lei. Algumas coisas realmente, mas outras você vai pela seu senso crítico mesmo, sabe? Pelo seu raciocínio lógico. Porque, olha, é uma incumbência do estabelecimento de ensino elaborar e executar o PPP. Não é uma incumbência do professor
O professor, a incumbência dele é participar. É diferente. Mas elaborar e executar é uma incumbência do estabelecimento de ensino. Administrar seu pessoal e os recursos materiais e financeiros, incumbência da escola. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas, incumbência da escola. Lembrando que aqui nós temos no mínimo 200 dias, né? Distribuídas em 800 horas, no caso do infantil e do fundamental, né? No ensino médio se já mudou a carga horária, que depois eu vou explicar para vocês em outra aula. A escola também precisa velar pelo cumprimento do plano do professor. Promover meios de recuperação, articular com a família como comunidade. Tudo isso é escola, não é professor. E aí, o que costuma cair muito nas provas? Cabe também à escola informar pais e mães, conviventes ou não, conviventes ou não com os seus filhos, porque na prova pode cair só conviventes, então conviventes ou não, ou os responsáveis legais sobre frequência e rendimento dos alunos. Também, claro, o PPP. Beleza, feito isso, informou e tudo mais. A gente viu agora há pouco que existe uma obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. Não é simplesmente a família matricular, mas é também zelar pela frequência, pelo rendimento, etc. e tal. E o inciso 8º do artigo 12, ele é incrível, e ele cai pra caramba nas provas. Ele diz que uma das incumbências da escola é notificar o conselho tutelar os casos em que os alunos apresentarem 30% das faltas permitidas em lei. Então, vou subir aqui para vocês conseguirem acompanhar. Olha só. Então, vamos lá. Notificar o conselho tutelar. Esse aqui não vai estar destacando. A relação dos alunos que apresentam falta acima dos 30%. Isso cai. Na lei antiga, falava 50%. Isso foi alterado. Então, hoje é 30%. Do permitido em lei. Você precisa fazer cálculo? Não, mais é das humanas. Não calcula, não. O que você precisa saber é... Mas, peraí, os alunos, às vezes, fazem uma bagunça muito grande nisso daqui. Pensa aqui comigo. O aluno, na educação infantil, ele precisa ter 60% de frequência. No ensino fundamental e no ensino médio, ele precisa ter 75% de frequência. Essa é a organização, tá? Então, vamos lá. Aí, às vezes, as pessoas falam, não, peraí, não tem ideia nada. Aí tá falando 30, uai. Aí no outro tá falando 60, no outro tá falando 75. Peraí. Aqui, nós estamos falando de... Vamos mudar a cor. Frequência. Ó, é 60% de frequência e aqui 75% de frequência. Aqui, no inciso 8º, ele não está falando sobre frequência, ele está falando sobre faltas. Então, ele apresentou 30% das faltas permitidas em lei. E aí, vamos de novo, que já não estou entendendo nada, peraí. Se ele pode ter 60% de frequência, ele pode não, ele tem que ter, significa que ele pode ter quantas de faltas? Nesse caso aqui. 40 faltas. Pronto, 40%. Ele pode ter, né? É o máximo. E aqui ele está dizendo que quando ele atingir 30% do permitido, conselho tutelar. É 30% dos 40%, que é aquilo que Na é permitido. verdade, são 80 faltas, né? Que são 200 dias letivos. Mas não precisa fazer essa continha, porque lá na sua prova ela não vai falar para você sobre isso, porque depende muito, né? Então, não sofre, não. Só pensa o seguinte, tá? Quando é que a escola tem que comunicar o conselho tutelar? Quando a aluna atingir 30% das faltas permitidas. Tá bom. Acabou. É isso. Peraí. Na outra questão tá perguntando quanto de frequência que o menino precisa ter na educação infantil. Especificamente na pré-escola. 60. No mínimo.
E no fundamental e no médio, 75%. São perguntas diferentes. O que eu quero que vocês entendam é isso. Não são as mesmas perguntas. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado para entender o que a pergunta está falando. Para você não ficar doido da cabeça. Ficou claro isso para vocês? Ficou? Fazendo questão vai ficar mais claro ainda, vocês vão ver. Com o Suplan, eu vi várias questões que ela fala, que ela pergunta sobre esse assunto aqui, ó. Ela vai falar, ó. Ui, rabisquei tudo. Vou tirar da tela, porque senão não vou ter tempo. Sobre o bullying. Ó, uma também, né, das incumbências da escola, lembre-se, estamos no artigo 12, falando das incumbências da escola. Uma das incumbências da escola é promover medidas de conscientização e prevenção de combate a todos os tipos de violência, especialmente o bullying. Então, é uma obrigação. Beleza? E por último, no inciso 10, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz na escola. É estranho, né? Mas está aqui mesmo. Então, a gente precisa, tanto que quem trabalha aí em escolas, eu sei que no ensino médio o pessoal faz muito isso, acho que no Fundamental 2 também. Né? Tem o dia, a semana da cultura de paz, trazem palestras, etc. e tal. Também trazer estratégias contra o uso ou dependência de drogas, e os conselhos escolares. Os conselhos escolares, de novo, não vou entrar nesse tema com vocês, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. Para finalizar, o último artigo da aula de hoje, incumbência dos docentes. Não confundam, de novo, sobre as incumbências, sobre esse meio de ensino. Aí, olha ali comigo. Os docentes, né, os professores, eles precisam, não é executar como estava lá. Ele vai participar da elaboração do PPP. Viu a diferença do que eu mostrei para vocês no de cima? O que mais? Ele vai elaborar e cumprir o quê? O plano de trabalho dele, uai. Zelar pela aprendizagem dos alunos é muito específico, mas, de novo, o concurso ele mistura. Ele vai colocar na sua prova, misturando as incumbências da escola com as incumbências do professor. Leiam isso com calma para vocês não confundirem. Estratégias de recuperação, ministrar, lá está garantir, né? Aqui não, aqui é ministrar as horas-aulas. E colaborar com atividades entre escola e família. Beleza? Vamos fazer questão?